riscos ocupacionais. Eu estou aqui com uma convidada muito especial, a engenheira de produção. Ela é técnica em meio ambiente e técnica em segurança do trabalho. Ela tem uma vasta experiência, com mais de 10 anos. O nome dela é Simone Amaral, e eu já agradeço pelo aceito e pela disponibilidade de estar aqui conosco. Muito obrigada. Vamos falar agora sobre os riscos ocupacionais. Primeiramente, eu que agradeço o convite, Silvana. Muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento, né, que a gente tem ao longo da nossa trajetória. E falando de um tema que hoje é de extrema importância, desde os primórdios, né, da segurança, que é gerenciamento de riscos. Né? É importante a gente voltar um pouquinho na história e a gente pensar quando foi que começou, né, a gente olhar para riscos ocupacionais no ambiente de trabalho. A gente teve lá na década de 90 um boom muito grande de acidentes do trabalho, mundialmente falando. E aí o governo brasileiro se volta e diz, poxa, como é que eu vou tratar isso dentro do meu escopo, né, da minha jurisdição? E aí vem a legislação, os estudiosos, todo mundo estudando as formas, e a gente começa a entrar em contato e a falar sobre o que seriam os primeiros riscos ocupacionais. Né? Então, lá atrás a gente tinha os riscos ocupacionais muito mais voltados para a questão dos riscos físicos, químicos, biológicos, riscos esses que inicialmente a gente pudesse medir, né? Quantificar aquele risco. E aí, com a evolução, né, de toda a estruturação de técnicas de medição, com a evolução de análises, aí a gente vem com a estruturação das NRs, né, da NR9 amarrando nisso, da NR15 amarrando nisso. Mas aí, ultimamente, né, atualmente, vamos dizer assim, as organizações elas têm se voltado um pouquinho mais, se aprofundado mais nessa sistemática. Né? E por que isso? A gente tem evoluído ao longo dos anos, né, com essas avaliações, com essas medições, né, voltado para os riscos mais quantitativos que a gente fala, que é aquilo que a gente pode numerar. E as empresas têm investido e têm corrigido isso. Porém, os acidentes continuam acontecendo. Né? E aí, por que esses acidentes continuam acontecendo? E aí, nesse momento, a gente se volta para uma análise mais profunda. E aí, o que a gente precisa fazer é o seguinte: vamos voltar para o que a gente chama de riscos mais comportamentais, né? Ou riscos mais operacionais, que são os riscos qualitativos em si. Né? Como é que a gente vai medir algo que não tem como medir em número, né? Não tem como quantificar aquilo? Então, a gente volta para uma análise, uma discussão, e aí, a partir de janeiro de 2022, né, para amarrar isso, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um gerenciamento desses riscos, né, ocupacionais. Vamos fazer um mapeamento, uma identificação mais profunda, mais minuciosa dentro do processo. Né? E aí, a gente parte para uma etapa de olhar para o processo, olhar para os nossos projetos e mapear. Mapear cada ponto da atividade, mapear cada tarefa que o colaborador executa de forma muito criteriosa e levantar essas possibilidades. Né? De fato, onde estão as nossas fontes geradoras? Né? Onde é que está a fonte geradora daquele perigo, daquela exposição, né? Dentro do processo? E aí tudo vem na etapa de reconhecimento, tá? Do meu processo, de análise. Né? O tempo todo, muita análise. E aí, depois que eu reconheci isso, vamos identificar essas tarefas? Né? Ou seja, imagina uma linha de produção, vamos nessa linha, onde o operador tem que pegar determinada caixa e botar em cima daquela linha de produção. Isso é uma tarefa. Vou pegar uma caixa e botar nessa linha de produção. Parece simples, né? Mas quais são os riscos que estão relacionados àquela atividade? Ou seja, a gente entra num nível de detalhe bem minucioso. Né? E aí identifiquei aquele perigo, aquele risco, né, de todo o meu processo. É importante destacar que, não só no meu processo do dia a dia que eu tenho hoje na minha empresa, mas e os futuros projetos? Né? Para a gente trabalhar de forma preventiva, que eu acredito que é o principal trunfo da segurança do trabalho, é sermos prevencionistas. Um projeto de uma instalação que eu vou fazer, seja de uma máquina, seja de uma área, de uma empresa, fazer análise preliminar dos riscos. Né? Quem nunca ouviu falar da APR? Né? Eu gosto da APR porque ela é uma ferramenta simples, mas assim, muito rica de análise, de plano de ação, no sentido de medida de controle. Né? Então,
fazer uma APR daquele projeto, né? Muitas organizações vão usar a tecnologia do RASOP, né? A ferramenta RASOP, onde eu posso fazer um levantamento de perigos, mas também da operabilidade daquele projeto, né? O quanto ele é arriscado ou não, para a gente poder vir com as ações de controle ou de mitigação daquelas fontes, né? Exato. E aí, a APR eu gosto de focar um pouquinho mais nela, porque ela pode ser uma ferramenta rápida, né? Muito acessível, principalmente dentro do ambiente de trabalho. A gente pode ter algumas atividades que são atividades emergenciais, né? Atividades que fogem daquela rotina. Então, com certeza, naquele momento não vai haver um procedimento daquela atividade, né? E aí, como é que o colaborador, como é que o operador, ele vai executar aquela atividade da forma mais segura possível? Como é que a gente vai garantir isso? Então, a gente tem que parar um pouquinho e fazer a estratégia daquela atividade, começando pela análise de perigo e risco, né? É uma das ferramentas mais ricas que eu considero. E além as organizações nesse movimento de se estruturar também, de enriquecer o conteúdo nesse levantamento, elas dizem, então, por que não fazer um inventário de perigos e riscos? Hoje a gente conhece como inventário de perigos e riscos, né? Que a INR vem falando muito. Mas antes mesmo de sair isso em 2022, as empresas já estavam se estruturando nesse levantamento. Por exemplo, empresas que trabalham muito voltadas para a gestão de dados CM, vocês vão ouvir falar muito sobre Risk Assessment, né? Que é a análise de perigo e riscos voltado mais para condições inseguras. Ou Risk Prediction, que a gente fala, que é uma análise também de perigos e riscos, mas voltado para comportamentos inseguros. Ou seja, ver o nível de detalhe que a gente está chegando com relação à prevenção, né? Mas não vamos dizer assim, fugir dos ovos, né? Tudo se resume a identificar perigos, riscos, né? Quantificar esses riscos. O que é essa quantificação? A gente precisa classificar esses riscos de alguma forma, né? Tem riscos que eles vão ter mais proteções, vão estar no nível mais baixo, mais controlado, mas tem riscos que vão estar ali no nível mais alto, né? Ou no nível mais grave que a gente fala. Então é importante também a gente fazer essa avaliação de perigo e riscos baseada em algumas variáveis, né, que a gente chama. O que seriam essas variáveis? Como é que eu vou quantificar o meu risco? Né? Se eu tenho um risco de prensamento ou um risco de corte, né? A depender do processo, ele vai ser um risco mais iminente ou não, um risco que a gente pode ter ali, que pode acontecer, vem muita época de si, né? Ele pode não acontecer, mas ele está bem controlado, está bem mitigado, que a gente fala. E aí, quais são vamos dizer, as 4 variáveis que a gente mais usa nessa avaliação? A gente considera a frequência daquela atividade, ou seja, o quanto aquela atividade acontece dentro da rotina. Ela acontece a cada dia, ou ela acontece a cada hora, né, a cada minuto. Então, essa é uma variável importante. A segunda variável importante que a gente precisa analisar é a probabilidade, ou seja, o quão provável é que aconteça de fato um evento relacionado a esse risco. O terceiro, relacionado à gravidade. Caso venha a acontecer uma ocorrência, qual tipo de lesão ou tipo de perda que eu posso ter naquele momento, né? Isso também deve ser considerado. E a abrangência, né? O que é a abrangência? É a quantidade de colaboradores que eu posso ter exposto naquele risco, né? Se é 1, se é 2, se é 30, enfim. Né? E essas variáveis, elas se conversam, né? Vira ali aquela média ponderada que a gente fala, e vai me dar uma pontuação desse risco. E aí cada organização ela fica muito livre para organizar esse parâmetro, né? De quanto de pontuação até quanto eu vou considerar um risco mais baixo e quanto eu vou considerar um risco mais alto, né? E como é que ela faz essa parametrização? Logicamente ela vai fazer uma varredura de todos os processos dela, de todas as atividades, e vai mapear, e vai ter aquela noção, esse risco aqui para o nosso processo é muito grave, né? Eu posso ter uma empresa onde o risco de atropelamento é muito grave comparado ao risco de corte, por exemplo. Isso vai variar de processo a processo, de empresa a empresa, né? E aí, quantifiquei aquele risco?
Tudo bem, quantifiquei. Mas mais importante é montar esse que a gente chama de gráfico Pareto. Né? Qual vai ser a minha priorização? Por onde é que eu vou começar o meu plano de ação para eliminar ele, né? Ou para mitigar? Obviamente é mais grave. Né? Aqueles de pontuações maiores, eles precisam de uma ação imediata. Né? Eles precisam de um plano de ação mais rápido, mais ágil. E é importante a gente ter esses valores, mapear eles muito claramente, e aí eu venho atacando. Quais são as ações que eu vou aplicar para mitigar esse risco mais grave? Né? Ou médio ou baixo. Né? Sempre pensando em mapear ações de curto prazo, né? Que são aquelas ou imediatas ou de no máximo aí, em 30 dias. Né? Ações a médio prazo são aquelas ações que vão demandar algum tipo de compra ou de aquisição, que a gente considera ali entre 60 e 120 dias, e ações que a longo prazo, que geralmente são ações que vão interferir em projetos maiores. Aí eu preciso de fato trocar um determinado equipamento, né? Ou adquirir uma proteção para aquela máquina, e aí a gente considera aquele prazo ali de 6 meses até 5 anos, é uma ação a longo prazo. Né? E dentro desse gerenciamento dessas ações, eu gosto de, quando a gente vai mapear o plano de ação, é importante a gente usar as técnicas da pirâmide de hierarquia de controle. Né? É uma pirâmide que ela direciona para a gente qual a energia que a gente vai dar para essa eliminação de risco e em que momento. Então, o que é que ela prioriza? Ela prioriza, primeiro, a eliminação desse risco. Eu tenho formas de como eliminar esse risco. Às vezes a gente não tem. Né? Por quê? Vamos imaginar um processo de logística. Né? Qual a principal ferramenta que eu tenho ali de movimentação na logística? Uma empilhadeira. A empilhadeira é uma fonte de perigo, concorda? Mas eu não tenho como eliminar ela do processo logístico. Porque se eu tirar a empilhadeira, como é que eu vou movimentar? Né? Mesmo que a gente tenha investimento de tecnologia robotizada, nem todos os processos são possíveis de utilizar, né? O robô. A gente vai precisar da empilhadeira. Então, eu não consigo eliminar. Então, qual é a segunda hierarquia da pirâmide? Vamos mitigar, né? Vamos substituir de alguma forma. E aí, como é que eu posso fazer isso? Lembra das variáveis que eu falei? Então, vamos montar um plano de ação pensando em diminuir cada variável daquela. Será que eu tenho como diminuir a frequência de exposição a esse risco? É uma possibilidade. Né? Então, qual a ação que a gente vai colocar aqui para diminuir essa frequência de exposição? Né? Usando o exemplo da logística, de repente, uma parte da operação fica robotizada e só uma parte o operador está na empilhadeira, ou seja, já diminuir a frequência. Né? Ou então eu posso atacar na abrangência. Hoje eu tenho todo mundo ali da unidade operando empilhadeira, trabalhando. Por que não restringir, ao invés de ter 10 colaboradores trabalhando, não ter só 5? Eu já diminuo o risco, né? Eu diminuí a abrangência. Então, montar esse plano de ação de forma inteligente. Né? Primeiramente, atacando os níveis mais graves. Se tiver mais dificuldade, vem atacando por variável no plano de ação e, com certeza, esse risco ele tende a ir diminuindo na curva. Né? E aí, depois de todo esse plano de ação monitorado, eu não consigo substituir. Aí a gente vem para a parte média da pirâmide de controle, que é o seguinte: medidas administrativas ou medidas de engenharia, que a gente fala. Medidas de engenharia, quais são os projetos, né, que a gente pode aplicar aqui para estar eliminando ou substituindo esse risco. Né? Ou as medidas administrativas, que são os procedimentos. O operador saber a forma mais segura que ele vai executar aquela atividade, né? E quais são as proteções que ele pode usar dentro do processo para estar mitigando aquele risco, para não estar se expondo àquele risco. Né? E por último, na pontinha da pirâmide de hierarquia, a gente tem os EPIs. Né? O EPI, muitas vezes a gente tende a, quando está analisando uma atividade, bora botar o EPI. Né? Só que assim, o EPI ele deve ser o último recurso, que é olhando para o indivíduo agora. Né? Eu não estou olhando para a fonte, eu não estou olhando para o percurso, eu não estou olhando para a pessoa. A pessoa tem que estar o mais confortável e seguro possível para executar a atividade. Então, não é só simplesmente botar um EPI, porque a gente vai estar remediando. Né? Mas a gente não vai estar atuando na fonte geradora
eu gosto de usar uma frase que é o seguinte, né? Se você for numa empresa visitar e usar muito EPI, ela é um pouquinho insegura. Então, né, quanto mais EPI a gente tiver numa atividade, mais insegura aquela atividade é. Né? Então, a gente tem que trabalhar para proteger o colaborador, mas lembrando sempre na fonte geradora. Porque tem outros trabalhadores também junto, né? Não é só um. Exato. E também assim, a questão do EPI é você deixar muito na mão do indivíduo. Né? A gente sabe que tem fatores externos que podem contribuir na rotina e em algum momento ele pode ficar exposto ao risco. Né? Ele pode, de repente, por uma questão emocional, ele esquecer de colocar o óculos, não é de propósito. Ele realmente esqueceu de colocar o óculos. Ele vai estar desprotegido, por exemplo. Né? Então, o desafio da segurança na parte de gerenciamento de risco é ser muito criterioso nessa análise, sim, na quantificação, sim, mas principalmente na montagem desse plano de ação, que eu chamo de plano de ação inteligente, né, que de fato venha na causa raiz daquela fonte, não só remediando, né, não só botando um EPI ou só botando um guarda-corpo. Né, tipo, uma inteligência por trás disso, né, ou seja, como nós vamos, de fato, controlar ao máximo essa fonte geradora, né? E garantir, de fato, aquela segurança do colaborador. Então, assim, só para a gente concluir, eu acredito muito que essa evolução da sistematização, da análise dos perigos e riscos dentro do processo, ela vem para agregar muito no sistema de gestão de segurança do trabalho, né? A níveis assim de ter resultados de fato prevencionistas. Acredito que durante muito tempo a gente passa ainda a estar no enquadramento de corretivo. Eu estou corrigindo muito ainda meu processo, né? E como é que isso muda? Isso muda com a gente trazendo essa consciência de segurança como parte do processo de um projeto, de uma empresa. Então a empresa, quando ela vai implementar uma máquina nova, ela vai dizer: eu tenho que olhar para a segurança do trabalho. Então, chama a equipe de segurança do trabalho. Como eu posso instalar essa máquina, garantindo que todos os riscos dela vão estar controlados, mitigados da melhor forma para o meu colaborador. E aí, imagina você startando uma linha dessa com todos os requisitos de segurança já prontos. Né? É outra realidade, é outro ambiente de trabalho mais seguro, mais saudável. Eu acredito que isso vai enriquecer cada vez mais com os próximos anos. Ok. Simone, obrigada pela sua colaboração conosco. Lembrando, gente, que Simone é daqui de Belo Jardim, então ela se disponibilizou nesse horário para falar aqui com a gente. Então, você que é do interior, que é Belo Jardim, da região, veja, nós temos aqui uma profissional de qualidade. Vocês veem que ela tem muita informação, ela é uma boa profissional. Então, mesmo que Simone, você também está aí assistindo a gente, também pode se qualificar e ter uma vida profissional também bem longa, como a dela, mais de 10 anos de trabalho.